Em cartaz no Museu de Arte Moderna de São Paulo, a mostra Moderno Onde, Moderno Quando reúne obras de artistas modernistas de diversos estados do país e amplia, no tempo e no espaço, o legado da Semana de 22, abrangendo tanto seus antecedentes quanto seus desdobramentos. Com curadoria de Horaci Amaral e Regina Teixeira de Barros, a exposição pode ser visitada até 12 de dezembro de 2021. A Arte Brasileiros foi ao MAN São Paulo e conversou com as curadoras. Confira a entrevista concedida à diretora editorial, Patrícia Rousseau. Quando, no segundo semestre de 2019, nos convidaram para fazer uma exposição comemorativa do modernismo, o dilema foi como nós vamos encarar ou focalizar o modernismo. E, desde o primeiro momento, nosso desejo foi fugir um pouquinho desse ufanismo paulistano. Em São Paulo foi a Semana de Arte Moderna, o resto do Brasil estava por fora das novas tendências. Então, a ideia foi fazer um período mais amplo, cobrindo de 1900 a 1937, ou seja, do começo do século XX até a decretação do Estado Novo pelo Getúlio Vargas. Então, há toda uma alteração, digamos assim, de anseios no Brasil depois da queda do Império. Ou seja, desejo de urbanização, renovação dos portos do Brasil, seja de Belém, de Manaus, de Recife, do Rio de Janeiro, de Santos, seja, digamos assim, de novas arquiteturas e novo urbanismo, como, por exemplo, derrubada do Morro do Castelo, no Rio de Janeiro, traçado de novas avenidas. Havia um desejo de renovação no Brasil, de se reconhecer. Então, a temática que nós escolhemos no começo, seja rural com Almeida Júnior, seja urbana com Abigail de Andrade, seja fotografia com Valério Vieira, mostram justamente um novo enfoque. O carnaval de rua está longe de falar, por exemplo, assim, daquelas pinturas monumentais do Império, que era a primeira missa, sabe, a descoberta do Brasil. Então, nós estamos querendo comemorar o Brasil recente, o Brasil novo. E isso se dá também nas artes. A presença da fotografia, que nós trazemos com o Valério Vieira, umas tentativas de alteração de tendências nos artistas que vão começar a aparecer na segunda década do século XX e depois vão ecoar na Semana de Arte Moderna. E depois disso, há uma politização forçada, quando se dá a crise de 29, a queda da Bolsa, baixa dos preços do café e uma, digamos assim, natural esquerdização do meio artístico brasileiro, uma preocupação social que aparece na década de 30, que aparece também em todo o Brasil e na América Latina como um todo, além dos Estados Unidos e Europa, claro. Eu acho que a nossa ideia, além do que a Horaci comentou, de mostrar um arco temporal, né, na exposição, também foi, a gente focou na ideia de mostrar artistas de diferentes lugares do país. Então, o Vicente do Rego Monteiro, o Cícero Dias, os dois de Pernambuco, enfim, no catálogo a gente vai ter contribuições de intelectuais do Norte que vão falar da ida do Raul Bopp, que é do Rio Grande do Sul, para a Amazônia, enfim. A ideia era esparramar um pouco a ideia de modernidade ou de modernismo pelo Brasil, né? Portanto, não só temporalmente, mas também em termos de território, né? Para descentralizar de São Paulo. Agora, para juntar essas obras em plena pandemia, foi bastante complicado. A gente teve sorte porque começamos a trabalhar antes da pandemia, chegamos a viajar para o Rio de Janeiro, fomos visitar várias instituições, então nós começamos pelas instituições, seja em São Paulo, seja no Rio. E logo depois, quando chegou a pandemia, a gente teve que interromper todas as visitas e mesmo os museus ficaram fechados, então não havia resposta quanto ao empréstimo, empresta, não empresta, vem, não vem. A gente demorou muito para conseguir juntar, né, a informação de que as obras realmente vinham. A gente teve muita ajuda de alguns marchands que sabem onde estão as obras, então vários deles, como o Max Perlingeiro, né, ajudou muito nessa indicação de obras de coleções particulares.
Mas foi bastante difícil, bastante penoso, porque a incerteza era total o tempo todo, inclusive a data de abertura, que estava prevista para fevereiro de 21, depois foi para maio, depois foi para... Né, a data foi caminhando até finalmente a gente chegar aqui em setembro e graças a Deus deu tudo certo. E as obras também estavam em boas condições, porque tinha isso, principalmente de particulares. Como a gente não chegou a vê-las pessoalmente, só por reprodução, a gente não sabia se ia encontrar obras em boas condições ou não. Mas no fim, acho que a exposição ficou de um tamanho bom e a gente procurou obras representativas de cada artista, na medida do possível, claro. Então tem Tarsila pau-brasil, tem Tarsila antropofágica, tem Vicente do Rego Monteiro cubista, Vicente do Rego Monteiro pré-cubista, né, em fases diferentes do cubismo. A gente tentou fazer, ou então o Di Cavalcanti, que tem Os Fantoches da Meia-Noite, que são de 1920, portanto antes da semana, depois obras que apareceram dele na semana, e Moças de Guaratinguetá, que é de depois da semana. Agora, eu acho que a ideia boa, principal, foi que houvesse a tentativa da gente de ter artistas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste, assim como também o catálogo para nós, que vai ser publicado só em outubro, por causa das fotografias, das imagens, das obras que estão aqui presentes. Então, nós vamos apresentar um catálogo com estudos, e acho que vai ser um catálogo de referência, não apenas um mero catálogo de exposição, de autores como Luiz Felipe de Alencastro, Ana Maria Beluso, sabe, Rui Castro, a polêmica, portanto, de autores de caráter polêmico, entende? Cacá Machado, sobre música brasileira, enfim, de vários autores que vão nos trazer diversos perfis desse período de que foi abrangido justamente de 1900 a 1937. Isso eu acho que vai dar um panorama bem amplo da nossa cultura, da nossa intelectualidade, das alterações sofridas pelo Brasil. Eu acho que a temática rural e urbana está presente, seja no Almeida Júnior, no Violeiro, como, digamos assim, no Carnaval de Chamberlain, entende? E, além disso, eu acho que a presença da fotografia de Valério Vieira, que é uma arte que vai ser cultivada ao longo de todo o século XX, já aparece, por exemplo, na reportagem de Valério Vieira, seja na fotopintura, seja nas intromissões que ele faz, nas fotografias que ele faz em começo do século. Então, a presença da fotografia aqui também é marcante para demarcar um território que vai ser amplamente desenvolvido durante o século XX. Entende? E daí nós chegamos, digamos, à Semana de Arte Moderna, que explode com a presença da Anita Malfatti em 1917, e depois comparece com os artistas selecionados por nós, que foram possíveis de trazer aqui para o MAM, e que exemplificam, com a presença forte de Di Cavalcanti, essa tentativa de modernização de linguagem, que pode ser mais aparente do que real, mas que já era um grito de alteração de caminhos, 1919, 20, 22, que antecede, portanto, a década de 20, com uma Tarsila antropofágica ou uma Tarsila pau-brasil e um Di Cavalcanti das Moças de Guaratinguetá. Esse painel do Cícero Dias, Eu Vi o Mundo, Ele Começava no Recife, é especialmente importante, acho que para a história do nosso modernismo, pela própria história do painel, né? Ele foi mostrado pela primeira vez em 1928, durante um congresso psiquiátrico no Rio de Janeiro, e o painel tinha 15 metros, mas ele foi atacado, uma ponta dele foi danificada, e o Cícero Dias, então, cortou essa ponta, tem uma indicação do local do corte, e no verso da obra, né? E hoje ela tem 12 metros, quer dizer, ainda assim é um painel gigantesco, pouco visto, né? Então para nós é uma preciosidade ele está aqui, né?
E depois esse painel foi mostrado no Salão Revolucionário em 1931 do Rio de Janeiro, quando o Lúcio Costa assumiu a Escola de Belas Artes e incluiu artistas modernos na exposição de Belas Artes, quer dizer, nessa grande mostra anual. E depois o Lúcio Costa foi mandado embora, né, porque não era para incluir, houve problemas lá. Então essa pintura, ela é muito especial por vários motivos, quer dizer, ela foi importante quando ela foi feita, além do que ela é um painel maravilhoso porque o Cícero Dias traz essas reminiscências da infância dele, do Recife, referências ao Rio de Janeiro. Então você tem vários mundos aí dentro, vários Brasis que acontecem simultaneamente e desordenadamente. E a gente sabe que isso daí é um painel sobre papel craft e que depois, muito depois, o Cícero Dias, que viveu todo o resto da sua vida em Paris, mandaria entelar esse papel craft, colocar sobre tela. Então é um papel craft sobre tela e que hoje pertence justamente a um colecionador privado do Rio de Janeiro e é raríssimas vezes visto fora do seu ambiente onde ele permanece nessa casa particular. Por isso nós nos consideramos privilegiados aqui em São Paulo de poder apresentar esse trabalho e justamente vendo as boas condições em que ele se encontra, que tem um aspecto assim de lenda, de poética, de surrealismo, enfim, que destaca, digamos assim, todo o universo interior do Cícero Dias, que era um pernambucano, digamos assim, da grande cidade europeia que era Paris, para todos os artistas. Esse painel também é muito curioso porque ele é muito chagaliano, né? Ele tem muitas... parece muito com pinturas do Chagall, mas é importante ressaltar que ele foi feito antes do Cícero Dias ir para Paris, portanto, antes dele ver um Chagall ao vivo, né? Possivelmente ele conhece o Chagall, talvez pelo Ismael Neri, talvez, enfim, por algum outro pintor, revistas de época talvez, mas ele nunca tinha visto um Chagall, né? E, no entanto, a gente tem uma imagem que é impossível não remeter ao Chagall. Não, ele é maravilhoso porque ele tem uma vibração surrealista. Há inúmeras histórias, novelas que se desenvolvem aí de uma forma, se você quiser, dionisíaca e ao mesmo tempo que do ponto de vista psicológico você tem dificuldade até de explicar. Quase são imagens mentais projetadas sobre uma grande superfície, com uma liberdade muito impressionante, onde há reminiscências gregas, digamos assim, de arquitetura grega, como disse a Regina, da presença chagaliana, a presença, digamos assim, picassiana, uma simplificação total de lendas nordestinas também, a presença do pároco, enfim, seres voando, quer dizer, há uma multidão, digamos assim, de referências que faz com que cada metro desse painel nos chamem à meditação, a sonhar e a imaginar justamente esse caráter do Cícero Dias, que a partir da década de 40 assumiria uma abstração e ele seria um dos artistas pioneiros da abstração brasileira na pintura. Não, porque aqui ele é figurativo e depois ele seria o grande artista abstrato brasileiro, um artista da galeria Denis René, quer dizer que é uma coisa assim, e ele só voltaria para a figuração depois da década de 60, quando o mercado começou a aceitar a pintura figurativa dele, e ele se tornou o grande artista figurativo no resto da sua vida. Quer dizer, há diversas fases na arte do Cícero Dias. E essa daqui eu considero uma das fases mais autênticas dele, pré-ida para a França. Eu acho que depois de 30, esse realismo que é abordado pela arte brasileira e do mundo inteiro é uma consequência natural da crise de 29 que atinge o mundo inteiro. A economia, a sociedade e os artistas que se tornam artistas militantes politicamente falando, entende? Uma Tarsila se torna de esquerda, um Oswald de Andrade, que era de direita, se torna de esquerda. Há uma preocupação de realismo também entre os artistas plásticos
E essa preocupação de realismo não vai aparecer somente em operários de Tarsila, mas vai aparecer em toda uma nova geração que surge. A nossa opção foi por encerrar em 1937, por ser um marco, quer dizer, o começo, quer dizer, o golpe, né, de Getúlio Vargas e o começo da ditadura. Na verdade, foi uma opção porque a gente tinha que parar em algum lugar, quer dizer, havia necessidade de encerrar em alguma data e, ao mesmo tempo, a gente queria marcar esse envolvimento, esse engajamento dos artistas na questão social. Então, para incorporar essa tendência que foi muito presente, muito forte na arte brasileira nos anos 30, a gente deu essa margem até 37, quando, enfim, obras importantes podiam ser incluídas. E artistas também como Volpi, como Guignard, que são a nova geração, digamos assim, já começam a despontar, né? Então a ideia foi essa. É claro que isso não tem fim, a gente poderia entrar na família artística paulista, nos grupos de gravura, né, do Rio Grande do Sul, ou a gente poderia ir para o Rio de Janeiro com o grupo Bernardelli, mas enfim, aí a gente não estava. A ideia não era fazer uma história da arte universal ou completa do Brasil. E a gente tem que lembrar também que esse caminho de participação dos artistas, de arte participativa, socializante e tal, só vai terminar e se abrir, como a Regina mencionou, os clubes de gravura do Rio Grande do Sul vão ocorrer também na década de 40 e só vai se interromper esse fluxo com o início das Bienais de São Paulo em 1951. Por quê? Porque as Bienais vão trazer uma informação internacional ampla, vasta e restrita, que vai alterar muito a arte brasileira também.